Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu preparei algumas sugestões, algumas ideias para poder trabalhar o Dia da Bandeira e o tema da consciência negra. Então, no primeiro momento, a gente apresenta para as crianças a bandeira do Brasil. Você pode ter ela em tamanho bem grande e fala com as crianças, conversa com as crianças sobre as cores da bandeira, o que cada uma delas representa. E aí a gente pode promover com as crianças uma atividade de colagem, utilizando diferentes materiais para que as crianças, ao toque, sintam as diferentes texturas. Então a gente pode utilizar lixa, EVA, papel crepom, papel camurça, desde que cada um deles represente uma das cores, as cores da bandeira. E aí, seria interessante que você já conversasse com as crianças sobre as nossas diferenças, sobre as diferenças do povo brasileiro. Então, você pode mostrar para as crianças figuras de pessoas com diferentes características. E também pedir para que as crianças, uma de cada vez, fale a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele. E se tivesse como, ficaria muito legal também se as crianças pudessem ter em mãos uma bandeira do Brasil e que a partezinha do círculo estivesse recortada e que elas pudessem encaixar o seu rosto ali, evidenciando assim as suas diferenças, as diferenças do povo brasileiro. E já entrando nesse contexto, nesse assunto, você poderia contar para as crianças uma historinha bem curtinha que eu criei que já traz esse tema em questão. O nome da história é assim: As Amigas Inseparáveis. Era uma vez duas meninas que eram muito amigas e elas estavam sempre juntas para tudo. Elas eram inseparáveis. Uma das meninas tinha a pele marronzinha e a outra tinha a pele branquinha. E as meninas não entendiam o porquê que elas eram diferentes. Mas elas estavam sempre juntas porque elas se adoravam, elas eram muito amigas. Certo dia, as meninas resolveram passear em um jardim. Chegando lá, elas encontraram várias flores, cada uma delas de um tipo, de um jeitinho e também de uma cor. As meninas olharam e olharam para as florzinhas e também não entendiam o porquê que elas eram diferentes. Mas elas apreciaram porque elas eram muito lindas. Então, as meninas falaram: Nossa, essas flores são muito lindas, mas cada uma delas é de um tipo, cada uma delas tem uma cor. Eu também não entendo isso. E, então, depois de apreciar a beleza das flores, elas resolveram ir embora. Foi quando uma das florzinhas chamou as meninas. E as meninas ficaram surpresas porque a flor estava falando com elas. Então elas disseram juntas: Nossa, você falou com a gente? E a florzinha respondeu: Sim, eu fiquei tão feliz com a visita de vocês que eu estou até falando. E eu ouvi quando vocês perguntaram o porquê que nós éramos diferentes, cada uma de um tipo e cada uma de uma cor. Pensem comigo. Imaginem só se vocês chegassem aqui nesse jardim e encontrassem só um tipo de flor. E todas de uma cor só. Não seria sem graça? E as meninas ficaram pensando. E a florzinha continuou: Imaginem só, se existisse, por exemplo, só um tipo de fruta. Só um tipo de alimento. Ou então se vocês, seres humanos, fossem todos iguais, só de uma corzinha. Ia ser estranho, não ia? E as meninas, então, ficaram pensando. E a florzinha disse: A beleza das coisas está na diferença delas. Sim, a beleza está nas diferenças. As meninas, então, se olharam e foram embora. Mas agora entendendo o porquê que elas também eram diferentes.
Esse é o sentido da historinha, pessoal. Vocês podem incrementar, modificar, acrescentar alguma coisa que vocês achem relevantes, mas o sentido seria esse, abordando as nossas diferenças e o respeito. O importante é que todos sejam respeitados, valorizados. Esse é o mais importante. Dando sequência à historinha, seria interessante que as crianças cada uma tivesse um tipo de flor, para que elas pudessem colorir, pintar da maneira que elas quiserem. Quem quiser utilizar só uma coruza, quem quiser fazer colorido faz, da maneira que elas desejarem. Você poderia sugerir para que as crianças aqui no meio, onde é um miolinho, que elas desenhassem, por exemplo, um rostinho, mas cada uma do seu jeitinho. Ou então, se elas tivessem a possibilidade, que elas recortassem de revistas, de jornais, algum rostinhos de pessoas com características diferentes. Seria mais interessante ainda se tivesse a possibilidade de colocar no meio da flor, aqui no miolo, a fotinho do rosto das crianças. Mas aí, de repente, já dificulta o trabalho. Mas, enfim, essa seria a proposta, sempre ressaltando a importância de valorizar e respeitar a todos. Essas são algumas ideias, pessoal, que, como eu disse, vocês podem modificar, acrescentar, mas eu espero de coração que elas venham a ajudar você ou que, através dessas ideias, vocês tenham muitas outras ideias. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.